7h31, de volta aqui com a Corda para a Vida. Deixa eu dar bom dia aqui, né, o delegado Rony Silva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal aqui no estado da Bahia e presidente nacional. E hoje aqui participa do Corda para a Vida o Edivandir Paiva, que é o presidente nacional aí da Associação dos Delegados da Polícia Federal. É uma satisfação receber vocês aqui. E como trabalha a Polícia Federal? Todas as vezes que eu abro os sites aqui, a internet aqui, tem a operação da Polícia Federal. Parabéns à Polícia Federal, porque se não fosse o trabalho de vocês, a gente não tinha tanto corrupto preso nesse país, viu? Deixa eu dar bom dia aí. Sejam bem-vindos aqui ao programa Corda para a Vida. Bom dia, Almir. Bom dia aos ouvintes, Rádio Excelso. Mais uma vez aqui nessa bancada, né, conversando com esses ouvintes, a audiência em todo o estado da Bahia e de qualificação. Vou lhe dar uma boa notícia. Primeiro lugar em audiência, né, no horário nobre, das 6 às 19, a Rádio Excelso hoje é a primeira colocada na M840 para todo o estado da Bahia. Que bom. Essa penetração é importante e levar essa palavra também aos ouvintes é muito importante. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia, Almir. Vamos conversar sobre assuntos interessantes. Com certeza. Sobre o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção que acontece nos dias 22 e 23 de agosto, né, alguns dos principais nomes, né, das carreiras jurídicas do Brasil estarão presentes aqui no 4º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção em Salvador. O evento é promovido pela Diretoria Regional da Bahia e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, né, a DPF Bahia e da PF também nacional. Conta aí com o apoio do governo italiano e a Embaixada da Itália no Brasil e acontecerá no CIAI Oriente do Shopping Barra. O tema deste ano é os novos rumos, né, do combate à corrupção e à criminalidade organizada. O Brasil pós-operação Lava Jato e a experiência italiana. E falando em experiência italiana, né, hoje tem uma operação aí que leva o nome aí, Carbonara Chimica, né? Um braço aí da Lava Jato, a 63ª fase, né, da Lava Jato. Aliás, o que mudou, né, para vocês, na opinião de vocês, no Brasil após a Operação Lava Jato, né? Acredito que tenha mudado a percepção do brasileiro em relação à importância do combate à corrupção, né? O combate à corrupção está aí na pauta o tempo inteiro. Sempre que há algum risco de prejudicar as operações policiais, a sociedade se levanta. Acho que foi isso que modificou. Por outro lado, outras modificações que poderiam ser muito mais efetivas, feitas pelo parlamento, não estão vindo. Pelo contrário, estão vindo aí medidas que amarram o combate à corrupção no país. Essas últimas medidas, né, tanto o delegado Rony Silva como o presidente nacional Edivandir Paiva, que vem tramitando no Congresso aí, essa ameaça, tanto para o Judiciário como para a Polícia Federal, de tentar constranger as ações da polícia, isso como é visto por vocês? Nós estamos extremamente preocupados, estamos trabalhando pelo veto de vários dos artigos, porque as medidas que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado, elas podem intimidar as autoridades públicas que fazem combate à corrupção, né? São artigos que criminalizam a atuação policial, a atuação judicial, temos artigos que praticamente proíbem fazer algemamento, que é uma técnica de contenção e de segurança, inclusive dos presos, adotada no mundo inteiro. Aqui no Brasil estão transformando em crime, olha o absurdo, né? Eu vejo isso aí como uma medida de constranger a ação policial, porque, imagina, o policial está ali para cumprir o seu ofício, né, o seu trabalho. Ele chega para pegar um cidadão desse que não é um cidadão que tem uma conduta correta. Porque o cidadão que frauda milhões, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Até para a segurança do próprio agente que está ali, né, o agente público que está ali. Até para a segurança dele, o certo é algemar assim, o cidadão. Sabe? Sim. Porque o cidadão que faz tanta coisa errada, você vai prever o que ele pode fazer, ou contra a vida dele, ou contra a vida do agente policial. O que precisa ser preservado nesse momento é a vida do policial. Então, se o procedimento é algemar, tem que ser algemado sim. No momento de prisão, ninguém sabe qual vai ser a reação de um cidadão, mesmo o cidadão mais pacato do mundo, em um momento de prisão fica nervoso e ele pode reagir, inclusive colocar a própria segurança dele em risco, porque se reagir, haverá uma reação da polícia. Então, é um disparate essa legislação. Já havia legislação de abuso de autoridade, já era possível conter os excessos, nós não somos favoráveis a excesso algum, mas essa veio
por encomenda, com certeza, por causa do combate à corrupção ter atingido pessoas poderosas. Eu vejo assim, o tamanho e preparo da Polícia Federal. Eu nunca vi nenhuma ação da Polícia Federal que houvesse excesso. Não vi. No Brasil, tivesse passado do extremo, né? Não vejo. Realmente eu não. Então não entendo por que alguém fazer isso, né? Deve ser alguém que está preocupado em um dia ter que sair algemado. Deve ser isso, né? Eu vou ser preso, então deixa eu fazer uma lei para não sair algemado. Pelo amor de Deus. Tem que sair algemado, sim. Porque a maioria dos crimes cometidos no Brasil de corrupção, eles são de desvio de dinheiro na saúde, na educação, na segurança, né? São pessoas que ele está tirando, né, a condição de ter uma vida melhor e até matando aqueles, porque às vezes o cidadão vai no hospital, não tem uma condição necessária para cuidar da sua saúde, não tem um médico para atender, não consegue fazer uma cirurgia, porque às vezes o dinheiro da saúde chega, mas o político desvia o dinheiro. É difícil. E o problema também, amigo, é que só começou a discutir o chamado problema da algema quando chegou nos poderosos. Até então ninguém reclamava. Mas quando chegou nos grandes empresários e nos grandes políticos brasileiros, né? Aí começa a incomodar. E a reação aí de quem tem o poder é justamente querer inibir. Muitas dessas pessoas que foram presas, a gente viu e já tem condenações, tinham o poder de, inclusive, fazer leis, né? Ex-presidente da Câmara. O Eduardo Cunha, então são exemplos, tido como um dos grandes poderosos do país na época, né? Exatamente, são exemplos que assim, chega a reação nesse momento. Então a sociedade tem que estar atenta para esse tipo de reação e reagir. A sociedade precisa reagir, porque é uma escolha da sociedade. Qual a polícia que ela quer? Qual o judiciário que ela quer? Qual o combate à corrupção que a população brasileira, a sociedade brasileira quer? Se é tolher isso e deixar a corrupção na sombra, ou vamos trabalhar ela à luz do dia? Porque quando começou a se trabalhar, expor a corrupção, está vindo a reação. Bom, 7h39. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento de vocês aqui, que acontece nos dias 22 e 23, começa amanhã, né? E serão 2 dias aí de debates aí, de especialistas falando aí sobre o combate à corrupção. A Itália, né, passou por um momento parecido com o Brasil, né? E vão trazer, claro, que a experiência deles aqui também, porque foi um pouco bem antes, eu acredito que 20 anos, né, antes da nossa operação aqui Lava Jato, mas o que ficou, né, que foi modificado na Itália, o que pode ser aproveitado, qual a expectativa de vocês para esse simpósio? Que a gente possa trocar experiências, levar ao público a experiência italiana, o que ocorreu lá depois das operações de pós-operação, né? Quais foram as medidas que o Estado italiano adotou, se houve medidas de retaliação contra as pessoas que faziam combate à máfia e à corrupção lá, fazer um paralelo com o que ocorreu até aqui e traçar aí um futuro. Talvez a gente possa corrigir algum erro que eles cometeram lá, a gente possa prevenir ou corrigir aqui. Aproveitar essas experiências, né? Isso. Para a gente enxergar um pouco mais, né, na certeza, frente. Com certeza, eu acho que vai ser fundamental para isso, além da presença de outras grandes figuras aqui. Nós vamos ter o desembargador Gebran Neto, lá do Rio Grande do Sul, que atuou na Lava Jato. Nós teremos, fechando, o ministro Aires Brito, né, ex-ministro do STF, a doutora Érica Marena estará por aqui, o Márcio Anselmo, são os 2 nomes, né, da Operação Lava Jato. Márcio Anselmo, o promotor Rogério Greco, que é conhecidíssimo no mundo jurídico, o delegado Pontes, que junto com o Márcio Anselmo escreveram um livro crime.gov. Então vamos ter aí pessoas que conhecem profundamente o assunto. Temos um cientista político também, que vai discutir a autonomia da Polícia Federal, que é um tema que nós temos ele como muito caro, porque é igual nós falamos, quer proteger, quer dar a condição da Polícia Federal trabalhar, a maior proteção é a autonomia da Polícia Federal, porque sem autonomia, nós não temos como gerir o nosso orçamento, não temos como fazer a nossa parte administrativa. Mas até então não houve interferência, né?
Bom, a questão, assim, o que nós sempre dizemos, como você interfere da forma mais direta na Polícia Federal, é a questão do orçamento. Porque Você reduzir o orçamento, termina. Né? Ao longo da história, a própria associação já teve que intervir várias vezes para poder, inclusive, com cortes violentos do orçamento da Polícia Federal, chamado contingenciamento, que nós íamos ficar, já teve casos da emissão de passaporte faltar, que é um serviço que a população vê. Mas imagina as operações que não podem ser feitas se o orçamento não chegar. Então a forma mais direta de interferir é pelo orçamento. Então, o que nós falamos, vamos tirar do debate político isso. Dê autonomia para a Polícia Federal administrar seu orçamento e vamos fazer as coisas da forma correta. Vocês têm uma noção, assim, pelo menos um número próximo, de quantas operações no Brasil diariamente é a Polícia Federal? Porque nos últimos anos eu não vejo, assim, relato de passar um dia sem uma operação da Polícia Federal no Brasil, né? Eu acho que não tem isso, né? Todos os dias tem algum trabalho, né, realizado aí pela Polícia Federal de uma grande operação, né? Nós temos pelo menos uma operação por dia, com certeza, em todo o país. São muitas e muitos trabalhos em andamento, trabalhos deflagrados. A Polícia Federal vem atuando aí nos seus limites, né? Nós temos um problema orçamentário grande, nós temos um problema de quadros, os nossos cargos. Nós temos 4.500 cargos vagos. Ou seja, precisa de novos concursos, né? Nós não conseguimos planejar concurso porque não temos uma liberdade orçamentária, né? A Polícia Federal é um órgão superavitário porque traz muito dinheiro de volta, né? Só a operação de hoje aqui, uma operação aí de desvio de 555 milhões de reais. Então ela tem que ser encarada como investimento e não como gasto. Se for encarado como gasto, vai sofrer todos os cortes que todos os órgãos públicos sofrem. Mas deveria ser encarado como investimento e pela essa falta de autonomia orçamentária nós temos muitos problemas, mas todos os dias aí colocamos uma operação nas ruas e mudamos aí a sociedade. E com sucesso, né? Você vê a Polícia Federal prende, não dispara um tiro, né? Chega com competência, prende, já chega de madrugada na casa do cidadão, né? Então não dispara um tiro, né? Não cria, vejo, constrangimento nenhum, porque são policiais de alto nível, bem preparados, né? Isso é bom a gente deixar isso bem claro, e que abordam as pessoas, né? Levam para o destino aí, para as prisões, e eu não vejo reclamação de maus tratos, eu nunca vi ninguém se posicionando, né, de abuso da Polícia Federal. Então, é realmente uma força do Estado brasileiro que funciona e funciona muito bem. E falando da preparação do policial, e até mesmo para entender a necessidade dessa autonomia, leva muito tempo para preparar um policial federal, né? Desde o início do processo. Quantos anos, mais ou menos? Nós levamos mais de um ano do concurso, desde a abertura do concurso até o final desse policial chegar e poder pegar sua carteira, sua arma e ir para a rua trabalhar. Tem a fase da academia, tem a fase da investigação da vida pregressa dessa pessoa, tem ele demonstrar a competência passando nas provas, aptidão física, aptidão psicológica. Então não é fácil fazer um policial federal. E aí isso demanda planejamento. Se nós não conseguimos planejar, um concurso desse já foi aberto há muito tempo. A primeira turma agora está na academia. Então, se nós não tivermos isso ao longo dos anos, o efetivo da Polícia Federal nunca vai ser recomposto. Porque é uma luta. Nós estamos há quantos anos? Desde 2014, lutando por um concurso ser aberto na Polícia Federal. Às vezes passam 10 anos sem fazer concurso. Vocês têm um déficit de mais de 4.000 policiais hoje? 4.500 policiais, e isso é 1/3 do efetivo da Polícia Federal. A Polícia Federal tem 10.500 policiais na ativa hoje para cuidar do Brasil inteiro, com todas as fronteiras, aeroportos. Nós temos atribuições além da investigação. Nós emitimos passaporte, nós fazemos o controle de fronteiras, fazemos a imigração, tem controle de químicos, a fiscalização dos bancos, da segurança tentar privada. Combater o tráfico de drogas, que é outra coisa também. Então nós temos uma gama de atividades muito grande, e aí um órgão desse precisa de um planejamento a longo prazo, porque senão em algum momento ele vai parar. E os concursos são fundamentais. E não estamos pedindo para aumentar efetivo, não, estamos pedindo apenas para repor os quadros. Difícil. Né? E se fala muito de autonomia da Polícia Federal, nós fazemos uma autonomia da Polícia Federal na marra. Porque toda vez que há um indício, alguma sinalização de que alguém está querendo interferir na Polícia Federal, a gente grita, a gente reclama, a gente vai à imprensa, se impõe, o nosso diretor-geral se manifesta
para proteger a instituição, porque infelizmente nós não temos essa garantia na legislação. Olha aqui, quanto político brasileiro, né, tem total interesse de interferir na Polícia Federal, né? Quantos já tentaram? Sim. Né? Agora, é uma instituição séria, né? Séria, que merece o respeito da população brasileira. Eu queria que depois vocês falassem um pouquinho sobre essa questão aí da Lava Jato, né? Que o vazamento dessas mensagens entre os procuradores e o Sérgio Moro, né? Até que ponto isso abalou a Lava Jato, né? Porque muita gente queria botar um fim na Operação Lava Jato. Vamos acabar com essa Operação Lava Jato. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu vou falar com o Vicente ali da Cidade Nova. Vicente, bom dia. Vicente? Ô, Vicente. Pois não, Mi. Ô, Vicente, pode falar. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar esse delegado da Polícia Federal. São os dois delegados, Dr. Rony Silva, né, presidente aqui da Associação de Delegados da Polícia Federal da Bahia, e o presidente nacional da Associação dos Delegados da Polícia Federal, que é o doutor Edivandir Paiva. Pronto, eu quero parabenizar esse trabalho deles, certo? Eu tive o prazer de ver uma ação da Polícia Federal no bairro de Amorém. Não teve nenhum disparo, não teve nenhuma brutalidade, foi um trabalho assim, tranquilo. Eles prenderam 2 pessoas que estavam cometendo crime. E eu estava observando aí com relação a essa questão de algema, né? Uhum. Eu acho o seguinte, Almir e doutores, que a algema foi construída para ser usada. E se a pessoa é um antissocial, considerado pela justiça, tem que ser presa com algema mesmo. Depois ele procure se defender. Mas, a priori, se os policiais estão indo numa diligência para fazer aquela prisão, tem que ser detido e com algemado mesmo. Não tem muita conversa, entendeu? Porque, como foi falado, né? Quando chega no alto escalão, eles começam a reclamar. Se for feito, é que não vai ser nessa esfera, mas se for feito um abaixo-assinado com relação a essa questão de algema, você vai ver que vai ter aprovação de 100%. O povo brasileiro vai querer que algeme. Lógico, amigo, é lógico, entendeu? Porque se prende um menor... E que bote atrás no camburão, na mala. Pois é, lógico, porque está considerado, até o momento ali, amigo, está sendo considerado um antissocial, entendeu? Então, se está sendo considerado antissocial, se tem documentação para ser feita essa busca, certo, de prisão, então tem que ser considerado um antissocial mesmo, até que se prove o contrário, entendeu? Então, meus parabéns para o pessoal da Polícia Federal, certo? Teve também essa questão do orçamento. Nenhum órgão trabalha sem orçamento. Não tem seria como. Bom, entendeu? E seria bom que esses órgãos tivessem o seu orçamento livre, o dinheiro saísse direto para eles organizarem, para eles saberem como direcionar. Eu mesmo tive o prazer também de fazer uma inscrição no concurso da Polícia Federal também, só que infelizmente eu não passei em algumas etapas, entendeu? E eu venho também já perseguindo também esse concurso, já ele falou... E esperando também, né, meu irmão? O delegado falou em 2014, mas eu não tenho esperança em 2014, não. Muito antes de 2014, porque realmente o tempo demanda muito para uma preparação, porque é um trabalho minucioso. É um trabalho como achar agulha no palheiro. É o trabalho da Polícia Federal, sem menosprezar as outras polícias e outros órgãos policiais. Entendeu? Verdade, meu irmão. Mas valeu, Vicente. É um trabalho minucioso. Verdade. E aproveitar rapidinho, Mi, também para falar sobre o nosso tríduo de lá da Igreja Rainha da Paz. Sim. De lá da Cidade Nova. Hoje é o 3º dia do nosso tríduo, às 19 horas. E amanhã nós teremos a festa de Nossa Senhora Rainha da Paz, lá na Cidade Nova. Certo? Então, quero convidar você e todos os ouvintes dessa Rádio Excelsior do programa Acorda para a Vida. Obrigado, meu irmão. Valeu, um abraço. Bom dia para todos. Um abraço, meu irmão. Bom dia. Então tá aí, né? Você vê que a população se posiciona a favor da Polícia Federal, né? Pela seriedade que a instituição tem, né? Pela credibilidade. Sim, por isso que a gente cuida tanto da imagem da nossa instituição, para continuar tendo esse apoio. E ao ouvinte, se continue estudando e venha fazer parte da polícia conosco, nos ajudar. Bom, 7 horas e 51 minutos. Inscrições ainda podem ser feitas para o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção? Ainda no site, ainda existem umas vagas, né? Se as pessoas no Simpla, né? No Simpla. Aí é só chegar no Google, pôr Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, vai achar fácil. Tem algumas poucas, mas daqui a pouco encerra as inscrições, porque nós já estamos bem próximos e também está chegando no final do lote. Mas ainda é tempo. Público-alvo, estudantes de direito, né? Profissionais da área de segurança, né? Do judiciário também, né? E claro que policiais, né? Nós temos um cuidado de tentar fazer a linguagem o mais
acessível possível. Esse simpósio é aberto à população, todo mundo que queira pode participar, e é importante que participe para entender esse debate, que é um debate científico, não tem nada de viés político nele, e é onde a gente tira essa situação de versões. Cada um tem sua opinião, mas pouca gente sabe e entende os fatos. Então nós queremos um palco onde nós colocamos os principais atores lá para poder discutir com qualidade e baseado em fatos. Ô, Rony e Edivandir, você falou uma coisa importante, sem politizar, ou seja, é uma coisa técnica, né? A gente sabe que a instituição sofre interferência política, mas nesse momento a discussão os rumos, né, da própria polícia, né, do Sistema Nacional nosso de Segurança, de falar do que a Lava Jato contribuiu. Claro que toda operação tem problemas, sim, claro que tem, mas eu acho que tem mais acertos, né, do que erros. Sim. Muita gente que quer criminalizar a Lava Jato, a Lava Jato só puniu o político A, o político B, eu não vi isso não. Eu acho que a Lava Jato prestou um grande serviço ao Brasil. A Lava Jato pegou vários vieses de ideologia no país, né? Porque ela foi técnica. É óbvio que ela vai atingir o governo, porque os integrantes do governo, porque os integrantes do governo é que tem o dinheiro e a caneta no momento. Exatamente. E é nesse ambiente que ocorre a grande corrupção, né? Então, quando eu vejo o partido A, B, C, D, E, F reclamando... Você só prendeu o jeito do meu partido. Quando eu vejo todo mundo reclamando da Polícia Federal, é porque a Polícia Federal está fazendo um trabalho isento. Com certeza. E todos os lados reclamam, né? Sim, todos reclamam. Todos. Uns mais, outros menos. Eu só lamento que muitos tenham mais vergonha das algemas do que dos atos que cometeram. Isso que é complicado, né? Quer dizer, o cidadão deveria ter, como um delegado aqui, Edivandir falou, que o cidadão teria que ter vergonha antes de cometer o ato. Dizer assim, poxa, eu vou cometer um ato aqui que é um crime. E esse crime traz, né, penalidades e eu vou ter problema no futuro. Porque hoje no Brasil a gente tem essa sensação de que os políticos que cometem crimes um dia vão estar na cadeia. Eu espero que isso, né, continue, para que essa turma aí, que está chegando na política nova, entre diferente. Olha, vai ter licitação, tem que fazer o processo normal, vai se gastar o dinheiro da saúde, tem que ser gasto realmente com a saúde, com a educação, que a gente mude essa história do Brasil. Nos últimos 40 anos, se a gente for avaliar aí, o quanto de dinheiro a gente perdeu, né? Quanto de dinheiro a gente perdeu no Brasil para os políticos andarem de lancha, de avião, de helicóptero, né, ter apartamentos luxuosos à custa do povo brasileiro. Deixa eu falar de um protesto agora, motoristas de transporte alternativo na Avenida São Martírio. Atenção aí, as vans aí fazem um protesto na Avenida São Martírio. Aliás, esses dias foram marcados, né? Protesto de táxis, dos aplicativos, e agora as vans também fazem protesto aí na cidade. Eles estão utilizando aí um lado da via, né? As outras duas aí da São Martinho aí está livre. Mas vamos voltar aqui para o nosso simpósio aqui, nossos assuntos relacionados à segurança. O que fica para vocês com relação à Lava Jato, né? O que ficou para vocês, apesar de ser uma operação extensa, né? A 63ª já fase, né? Um número já alto. Eu acho que no Brasil e talvez no mundo não tivesse uma operação tão extensa, né? Como essa da Lava Jato. Bom, a Lava Jato foi uma operação muito bem feita tecnicamente, né? Pegou um esquema de corrupção imenso, monstruoso, né? Até um projeto de poder, né, baseado no desvio de dinheiro público, né, e modificou o país, né, modificou tanto na política e espero que tenha modificado no sentimento da população contra a corrupção. Eu lamento muito que em determinados momentos as pessoas tenham ficado ali conformadas. Mas o político vai roubar mesmo, interessa que ele faça alguma coisa ou que ele me dê algum tipo de benefício e falar que corrupção é uma coisa natural. A gente não pode ter. Né? Nós não podemos ter. O cidadão não pode perder a indignação contra a corrupção e por isso que nós
decidimos realizar tanto as corridas contra a corrupção quanto os E simpósios. denunciar também, né? Se ele souber, tiver indício, denunciar, fiscalizar, é o papel nosso como cidadão. A indignação contra a corrupção, ela tem que ser tão grande quanto a gente vê contra uma pessoa que roubou a outra na rua, contra alguém que matou outra pessoa, porque se a corrupção fosse uma pessoa, ela seria o maior serial killer da história. Ela mata pessoas verdadeiramente. As pessoas que morrem nas filas de hospital... E milhares, talvez milhões, né? As pessoas que morrem na fila de hospital porque não tem atendimento, morrem não por tem causa da corrupção. Porque não tem medicamento, chegar lá. E acaba atingindo a população mais pobre. Quem tem algum recurso consegue se livrar de alguma forma. Mas a população mais pobre sofre muito com a corrupção e não é possível que a gente tenha um conformismo em relação a esse ato tão covarde, porque essas pessoas que fazem a corrupção, geralmente, elas têm outras opções na vida, elas têm opções de seguir sua vida honestamente, mas foram pelo caminho de pegar o dinheiro público e enriquecer com ele. Uhum. Bom, 7 horas e 57 minutos, esse último incidente que teve aí, né, esse mal-estar entre o presidente Jair Bolsonaro, falando que quem mandava na Polícia Federal, de nomear um ou outro, né, e depois ele voltou atrás, isso causou alguma insatisfação, algum constrangimento dentro da corporação, algum alerta dentro da corporação? Causou. É bom deixar claro que na história, todo e qualquer presidente, se quiser, consegue fazer pressão em cima da Polícia Federal e, em muitos casos, até fazer indicações políticas, porque faz nos bastidores. Né? Uhum. Nós não temos uma lei que nos proteja, né? Nós fazemos, como eu disse, a autonomia nossa na marra, na prática. Quando ocorre algum problema desse, nós gritamos. Então, é possível fazer. A fala do presidente é uma fala que nos pegou de surpresa, porque nós entendíamos que ele não iria se envolver em nomeações de cargos de quarto escalão. Para nós, o superintendente é muito importante, mas para o presidente é apenas um cargo já do quarto escalão, não teria por que ele fazer nenhum tipo de intervenção. O papel do presidente na Polícia Federal é nomear o diretor-geral e deixar ele formar a equipe dele e trabalhar. Né? Infelizmente, nesse caso, houve essa declaração do presidente, mas a Polícia Federal firmou posição, nós da associação e outras entidades de classe nos manifestamos e me parece que a situação se normalizou. Espero que não volte a ocorrer e que com esse fato nós, mais uma vez, aprendamos e vamos aprovar uma autonomia mais concreta para a Polícia Federal na legislação. Bom, eu quero agradecer vocês aqui, né, tanto o Rony Silva, né, e o Edivandir Paiva, ambos diretores, respectivamente, aí, da Bahia e o Nacional, de delegados da Polícia Federal, e que vocês deixassem o convite para o simpósio. É importante para que as pessoas participem, né, um simpósio que vai falar do câncer do Brasil, que é o combate à corrupção, que a gente não pode, né, deixar parar nunca esse combate e cada vez seja mais efetivo, e a Polícia Federal tem um papel importante nesse contexto. Vou deixar para o Dr. Rony fazer o convite, porque ele é o anfitrião e o grande organizador desse evento, que se tornou o maior evento da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal no Brasil. Poxa, que bom. Eu gostaria de convidar todos os ouvintes e a população baiana para poder comparecer ao Shopping Barra, né? Fazer a inscrição no simpósio e acompanhar esse evento. É uma oportunidade única de receber grandes nomes da comunidade jurídica que vão debater com base em fatos. Se a pessoa quer entender, compreender e chegar a uma opinião correta, ela precisa acompanhar esses eventos e não ficar nas redes sociais pegando as opiniões de terceiros que muitas vezes não sabem o que estão falando. Então esse é o momento da população se informar. Entra lá no Simpla, faz a inscrição, 2 dias de debate, o dia inteiro, são debates de alto nível. Estamos aguardando todo mundo lá, a partir de amanhã. Ok, e essa entrevista, né, eu vou editar depois, você vai acompanhar aí, tanto no meu canal no YouTube, né, Almir Santana Oficial, como também no site, né, salvadornoticia.com. Um abraço a todos, né? Fiquem com Deus. Obrigado a vocês, parabéns. Sucesso aí no simpósio, viu? Obrigado. Dá uma passada um dia lá para prestigiar também e para fazer uma cobertura jornalística. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Na sequência tem o Sobral na FM 106,1, Patrícia Tosta na M 840.